Discípulos de Jesus, nós precisamos revisitar o nosso compromisso com Ele. E por que é importante? Porque muitas vezes nós podemos estar seguindo uma igreja, uma religião, dogmas, doutrinas, ensinos, e não estar seguindo Jesus. É muito possível seguirmos uma religião, mesmo evangélica. Tudo que evangélico faz, falar como evangélico fala, gostar de coisas que evangélico gosta, e mesmo assim não está seguindo Jesus. Porque muitas vezes criamos uma cultura evangélica, mas podemos perder a essência da nossa fé cristã. Então, no domingo passado, nós falamos sobre seguir Jesus, é um preço que nós temos que pagar. E hoje eu quero ver com você, porque no domingo passado eu coloquei para vocês ali pré-requisitos que nós precisamos ter para seguir Jesus. Então, a partir de hoje, nos próximos domingos, a mensagem de hoje ficou bem extensa, então provavelmente eu não vou conseguir pregar tudo hoje. Então vou pregar uma parte hoje e encerro domingo que vem. Amém? Então se você quiser saber o final, você vai ter que vir domingo que vem. Amém, queridos? Vamos lá. Primeiro pré-requisito para seguir Jesus é... Qual que é o pré-requisito, gente? Você tem certeza de quem é Jesus? Você tem certeza? Para seguir Jesus, você tem que ter certeza de quem Ele é. E eu vou explicar por que você tem que ter certeza. O primeiro texto que nós vamos ler, Lucas 9, 23, vai estar ali, projetado, que diz assim, vamos ler todos juntos? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Próximo versículo, 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim, aquele que diz que permanece nele, vamos repetir todos juntos? Esse deve andar assim como ele andou. Esse deve andar assim como ele andou. Só para confirmar, estão gravando? Vamos lá. Então, esses dois textos nós sempre vamos ler aqui na nossa série. Lucas, que fala sobre os pré-requisitos de seguir Jesus, e 1 João, que fala sobre a importância de sermos como Jesus. Mas eu quero ler com você outro texto que está em Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 até o 17. Porque esse texto aqui também é aquela pesquisa de opinião pública, por assim dizer, que Jesus faz com os seus discípulos. E nessa pesquisa, ela é composta de duas perguntas. Então eu trouxe aqui o texto de Mateus, porque ele é importante para o que vamos refletir hoje e semana que vem. Então eu vou ler aqui. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus está perguntando, o que as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? Nós já falamos um pouco sobre isso semana passada. O que as pessoas aí fora, o que a cultura, o que a mídia está dizendo, os formadores de opinião, o pessoal que se julga muito inteligente, os analistas, os comentaristas, os sociólogos, os especialistas em ciência da religião, o que eles estão falando a meu respeito? E os discípulos de Jesus respondem, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és Jeremias, e quem não tem nenhuma opinião formada, diz que o Senhor é um mestre, um guru, um ser de luz, um cara iluminado ou um profeta. De lá para cá, nada mudou.
As pessoas que não caminham com Jesus não têm uma opinião certa sobre Ele. Eles têm pontos de vistas, eles têm vários tipos de opinião. Alguns, inclusive, sequer acreditam que Ele existiu. Mas isso, para Jesus, não é uma coisa assim que vai tirar a paz dele, e isso não impressiona Jesus. A segunda pergunta que ele diz: bom, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que são os meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. O que Pedro respondeu? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por quem? Pelo meu Pai que está nos céus. Pedro não diz que Jesus é apenas um Cristo, ele diz que tu és o. Porque muitos Cristos vieram antes de Jesus e muitos outros se apresentaram depois de Jesus. Mas Pedro usa aqui dizendo: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Que não é para deixar nenhuma dúvida de quem Jesus realmente é. Então, eu quero, com essa mensagem, hoje e até domingo que vem, tentar trazer, com a ajuda do Espírito Santo, o máximo de clareza para você sobre quem é Jesus. Pelo menos a partir do que a Bíblia nos mostra, que é aquilo que nós precisamos saber. Por quê? Porque se nós estamos seguindo Jesus e pretendemos segui-lo por muito tempo, ou segui-lo até o final, nós precisamos ter muito claro quem Ele é. E alguém pode perguntar: pastor, por quê? Pode passar. Porque vai ser difícil para você e para mim. Vai ser difícil segui-lo até o final, se você não o conhecer de verdade. Vai ser difícil segui-lo até o final, se você não conhecê-lo de verdade. Por isso que tem algumas pessoas que começam muito empolgadas a seguir Jesus, mas logo quando começam, param. Porque não o conheceram o suficiente para continuar. Outros seguem Jesus uma boa etapa da sua vida, mas lá no meio do processo também param. Por quê? Porque o que elas conhecem de Jesus não é o suficiente para levá-las para a próxima etapa da sua jornada. E nós estamos aqui nesta noite, queridos, e a jornada ainda não terminou. Nós ainda, se o Senhor assim permitir, teremos muitas etapas na nossa jornada. E o conhecimento que você tem de Jesus, ele tem que ser forte o suficiente para levá-lo até o final. Caso contrário, você vai desistir. É impossível continuar seguindo Ele, se não o conhecemos o suficiente. Então eu quero trazer para você aqui alguns conceitos, alguns princípios importantes, para que eu e você venhamos ter clareza. Jesus quer que eu e você tenhamos clareza de quem Ele é. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus foi visto só pelos seus discípulos? Sim ou não? Sim ou não? Só os discípulos conheceram Jesus? Milhares de pessoas também conheceram Jesus? Mas todos seguiram Jesus? Não. Por quê?
Porque Jesus não representava a mesma coisa para todos eles. Para muitas pessoas, Jesus não representava absolutamente nada. Mas para os seus discípulos, ele significava absolutamente tudo. E as coisas não mudaram. Para milhões e milhões de pessoas nesse mundo, Jesus não significa muita coisa. Mas para milhões de pessoas, ele significa exatamente tudo. E parte deste grupo está aqui nesta noite. Então eu quero trazer para você um pouco do porquê que o mesmo Jesus estava ali, presente, realizando tudo que realizou, e muitas pessoas sequer quiseram saber quem ele realmente é. Por quê? Primeiro, pode passar, por causa do pré-conceito. Eu coloquei dessa maneira aí, porque quando a gente fala sobre preconceito hoje, ele remete a outra questão. Algumas pessoas não quiseram Jesus, não se converteram a Jesus, não quiseram seguir Jesus, porque elas já tinham um pré-conceito, uma ideia pré-concebida de quem era Jesus. Quem são essas pessoas? Pode passar. Número 1, os fariseus, para eles, Jesus era apenas um charlatão subversivo. Os líderes religiosos olhavam para Jesus e diziam, falso profeta. Outros diziam, falso Cristo. Outros diziam, ele viola a lei, ele quebra o sábado, ele faz tudo aquilo que a gente diz que não é para fazer. Então esse cara não pode ser o Messias, porque ele não está dentro dos nossos padrões religiosos, ele não lê na nossa cartilha, ele age fora, à margem do padrão religioso que nós estabelecemos e o qual nós representamos. Então todos os que agem fora desse padrão, à margem desse padrão, só pode ser um charlatão subversivo. Ele vai subvertendo as mentes, ele vai subvertendo os corações. Olha aí esse monte de gente seguindo ele está enganando essas pessoas. Próximo grupo, para muitos, ele era um indecente amigo de quê? De gente que você não deve ser amigo. Ele anda com gente que não é recomendável andar. Ele vai na casa de gente que, se ele fosse quem ele diz que ele é, ele nunca iria. Ele deixa chegar perto dele pessoas que, se ele fosse quem ele diz que ele é, ele nunca deixaria. Ele vai jantar na casa de um fariseu, e ele se assenta, e o assentar-se à mesa não é como a gente faz hoje, né? Senta aqui está a mesa, puxa. Não. Nos dias de Jesus, a mesa era baixinha assim, e eles ficavam de lado, apoiados sobre um dos cotovelos, com os pés para trás. Era quase que um divã assim. Aí chega a mulher, e a Bíblia diz que era uma mulher. Qual que é o título que a Bíblia dá para ela? Pecadora. Tudo que você quiser colocar de ruim nesse termo, você pode colocar. Ela chega por trás dos pés de Jesus, os pés de Jesus empoeirados, os pés de Jesus sujo, muito provavelmente calcanhar rachado, muito provavelmente uma pele dura, seca. E o que aquela mulher faz? Lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela beija os pés de Jesus, unge os pés de Jesus, não é? Mais ou menos assim, como é que é o nome do creme aquele para os pés e para as mãos? Creme para os pés e para as mãos da Mary Kay.
e enxuga com os cabelos. O crentão, santarrão, o santo, o justo do hipócrita, ele pensa, falso mestre. Porque se ele de fato fosse quem ele diz que ele é, ele saberia que essa mulher não vale nada. Jesus olha para ele e diz, Simão, um cara tinha 2 devedores. Um devia para ele 100.000 reais. E o outro devia 100 reais. Nenhum dos dois, tendo com que pagar, o cara perdoou quem? Os dois. Quem você acha que vai amar esse cara? Quem que você acha que vai amar mais? O que devia 100.000 ou o que devia 100 reais? Quem, gente? Quem, gente? Quem vai amar mais? O que devia 100.000. Porque 100 pila você pode arranjar alguém para te emprestar, mas 100.000 para pagar a dívida é mais difícil. Aí o fariseu disse, Senhor, obviamente que é aquele que devia mais. Não é que tu é um cara muito inteligente? Pois é. Eu entrei aqui na tua casa e a primeira coisa que você tinha que ter me oferecido é o quê? Água para lavar os pés. Você não me deu água para lavar os pés. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Quando eu cheguei aqui, se você me considera realmente teu amigo, você teria me dado um beijo no rosto, um ósculo. Na cultura do Oriente Médio, é assim. No Uruguai também é assim. Se você for lá, se prepara. Mas você não me deu nenhum beijo no rosto. Essa mulher está beijando os meus pés. Você tinha que ter ungido a minha cabeça. Ela está ungindo os meus pés, enxugando com os cabelos. Aí Jesus diz, a quem muito se perdoa, muito se ama. A quem pouco se perdoa, pouco também se ama. Você e ela são exatamente iguais, porque os dois são pecadores. O problema é que você acha que ela deve 100.000 e você não deve nada. Esse é o problema. Para ela, eu represento tudo. Para você, eu não represento nada. Posso continuar, gente? A gente precisa entender em qual dos dois lados a gente está. Daqueles que acham que Deus deve alguma coisa para nós e a gente está tudo bem? Ou daqueles que estão aqui única e exclusivamente pela graça de Deus. Graça de Deus. Próximo versículo, Mateus 11:19, Jesus diz, olha, veio o Filho do Homem, fazendo o quê? Comendo e... Jesus era festeiro. Pensa num homem festeiro, era Jesus. Se você lê o Evangelho de Lucas, Jesus sempre está na mesa. Num capítulo, Jesus está sentando na mesa. No outro capítulo, ele está saindo da mesa. Se você ler Lucas, você vai ver. Jesus estava sempre na mesa, comendo, bebendo. E o pessoal diz, não pode ser Messias um cara desse. Não pode ser Salvador. E aí eles qualificam Jesus com 3 coisas. Primeiro, comilão, beberrão e amigo de gente que não deve ser amigo.
Então, para essas pessoas, Jesus era só isso aqui. Número 3. Para outros, Jesus era apenas um judeuzinho desprezível. João capítulo 4, versículo 9, a mulher samaritana, cheia de si, quando Jesus pede água para ela olha para ele como que diz assim: você não tem vergonha na sua cara? Como sendo tu, judeu, pede a mim, mulher samaritana, água para beber? Você não, até aquele momento, para ela, Jesus não passava de um judeu. No final da conversa, Jesus se revela para ela. Aí ela vê que Jesus é mais do que um judeuzinho. Jesus é o Messias que ela estava esperando. Mas até então, é um judeuzinho muito, muito desprezível. Número 4. Para os seus conterrâneos, Jesus era apenas o filho do Zé. É o filho do Zé. A Bíblia diz, que se cadê o Tomé? Vem cá, meu irmão, faltou o culto, né? Então, vem cá. Aqui, Tomé. Aqui. É carne ou é espírito? Não é carne. Tá, buraco. Bota a mão aqui no buraco dos cravos. Ai, que nojo. Bota a mão agora. Aqui, ó, o lado furado. Bota a mão aqui, bota para ver se é. Se Jesus fosse como eu, irmão, eu ia dizer, mas Jesus olha para Tomé e diz: seja crente e não seja incrédulo. Você precisa ver para crer. Que vergonha! Bem-aventurado os que nunca viram, mas creram. Você caminhou comigo o tempo todo e ainda está duvidando? Porque quem vive comigo não vive por vista, vive por fé. Amém, irmãos? Último ponto para me encerrar. Em primeiro lugar, muitos não conhecem Jesus porque Jesus não representa nada para eles, porque eles têm pré-conceitos em relação a Jesus. Outros têm uma crise de fé e estão vivendo um momento de incredulidade. Mas outros têm o quê? Expectativas equivocadas. E talvez essa seja uma das coisas mais intrigantes. Quando você alimenta em relação a Jesus expectativas de que Ele é alguém que Ele não é. Muitas vezes nós criamos e idealizamos um Jesus de acordo com as nossas expectativas. E nos esquecemos que não é Ele que tem que se adequar às nossas expectativas. É nós que temos que nos adequar às expectativas dEle. Quando temos expectativas equivocadas, nós vamos nos frustrar. Não sei se posso dizer, usar a expressão pior, mas o pior é que Jesus sempre está frustrando as nossas expectativas. E talvez essa seja a coisa mais dolorida. E é nesses momentos que Ele nos revela aspectos da vida dEle, ou da identidade dEle, que a gente não conhecia até então. E que a gente precisa conhecer para ir para a próxima etapa. Vamos voltar, pode ir lá, próximo slide.
Quando Jesus está caminhando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles não sabem que é Jesus, ele diz: por que vocês estão frustrados? Porque nós estamos decepcionados com Ele. Com quem, gente? Com Jesus. Por quê? Porque nós seguimos Ele. Nós acreditamos nele. A gente depositou tudo nele. Volta. Ele era o quê? Profeta. Poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Não dava para duvidar que era ele. Se você conhecesse ele, peregrino, do jeito que a gente conheceu, você também teria certeza que era ele. Tá, mas por que vocês acham que ele é fake? Por que vocês acham que ele não é de verdade? Olha, pode passar? Porque os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí, as nossas expectativas foram frustradas por água abaixo. Porque nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Tá, mas qual é a expectativa que vocês tinham? A expectativa era que ele chegasse lá no palácio de Herodes, tirasse Herodes do trono, se assentasse lá, formasse um exército aqui em Israel, invadisse Roma, tirasse o imperador do trono e se sentasse no trono e fosse o Messias, o Senhor de toda a terra. Essa era a nossa expectativa. Por quê? Porque esse é o tipo de Messias que nós esperamos. Mas algum dia ele disse que faria isso? Algum dia ele disse que tiraria Herodes do trono? Não. Algum dia ele disse que daria um golpe de Estado no imperador e não. Mas então por que vocês têm essa expectativa? Porque essa é uma expectativa de vocês. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas escrituras, e vamos ver. Esse cara, quando estava com vocês, não disse que iria morrer? Vocês nunca ouviram ele dizer que ia morrer? A gente ouviu. Ele nunca disse para vocês que ele iria ressuscitar e ia entrar na sua glória. Ele disse. Mas então por que vocês estão com as expectativas frustradas? Porque a gente criou uma ideia de um Messias, esse é um Messias que não existe, ele veio para ser o outro tipo de Messias, que vocês talvez até agora não estavam preparados para ele, porque ele é maior do que Herodes, ele é maior do que o César de Roma, ele é aquele diante de quem um dia todo joelho de Herodes, de Nero e de todos os imperadores, todo joelho se dobrará e toda língua um dia vai confessar que esse Messias que vocês estão achando que está morto, mas Deus o ressuscitou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante do nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus. É esse Jesus.
esse Jesus. É esse que você precisa conhecer. É esse que a Bíblia nunca escondeu que Ele é. O problema é que a gente criou determinados padrões para Ele. E o último texto. Quando eu estava lendo esse texto hoje, me deu uma dor no coração. Cadê o Kleber? Por favor. Música, por favor. Só o Kleber, por enquanto. João Batista está preso. E ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele não vai sair com vida. Mas ali dentro da cadeia, João Batista começa a ter dúvida. Eu estou prestes a morrer por ele e por causa da mensagem dele. Eu sei, desde quando a minha mãe estava grávida de mim, a mãe dele estava grávida dele, quando elas se encontraram, eu mexi no ventre da minha mãe, porque eu já sabia quem ele era. Eu batizei ele. Eu disse para ele: eu que tenho que ser batizado por ti, você que veio. No dia do batismo dele, eu apontei, disse para todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam ele. Sigam ele. Eu passei a minha vida inteira no deserto, sendo uma voz, para preparar o caminho dele. Eu disse que era a hora de eu sair de cena, convém que eu diminua e que ele cresça. Eu disse que aquele que ele vinha após mim, e que ele é tão infinitamente maior do que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Mas eu confesso que antes de morrer, eu quero ter certeza que ele é quem eu acreditei a vida inteira. João chama os seus discípulos e diz: vai lá e pergunta. Não precisa fazer um questionário, só pergunta para ele se ele é de verdade, se eu não vou morrer por alguém que eu me equivoquei. Os discípulos de João chegam para Jesus e disse: Jesus, João Batista vai morrer. Ele só está esperando a execução. E ele não tem nenhum problema com isso. Ele só quer saber se realmente ele está morrendo por alguém que é de verdade. Ele mandou te perguntar se tu é aquele, ou se a gente vai ter que esperar outro. Jesus olha para os discípulos de João e diz: eu não vou dizer se eu sou ou não sou. Só diz para João que os coxos estão andando, os enfermos estão sendo curados, os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão sendo ressuscitados,
e o Evangelho está sendo pregado. Eles chegam e dizem: temos uma resposta, João. É ele ou não é? Ele só mandou dizer para você que os doentes estão sendo curados, os leprosos estão sendo limpos, os mortos estão sendo ressuscitados, e o Evangelho está sendo pregado. E João então diz: eu posso morrer, porque é Ele. Porque a Bíblia diz que quando isso acontecesse, era porque Ele tinha chegado. Por que eu estou pregando esta série? Porque eu não quero que você morra tendo dúvidas de quem é Ele, porque Ele é quem disse que Ele é. Vamos ficar em pé? Vamos cantar ao Senhor. Diante de todas as expectativas, diante de todas as dúvidas, Ele é de verdade, gente. Ele não é um mito. Ele não é um mito. Ele não é um Messias fake. Ele é de verdade.